Sabemos que o rei Davi é uma das figuras mais renomadas na Bíblia, sendo sua importância como monarca de Israel e ancestral de Jesus inegável. Também temos conhecimento de que seu pai era conhecido como Jessé. No entanto, quando se trata de sua mãe, qual era o nome da mãe de Davi? A Bíblia lança alguma luz sobre essa questão? Será verdadeiro o boato de que a mãe de Davi esteve envolvida em atos adúlteros, como alguns afirmam? Neste vídeo, você obterá uma compreensão bem informada do que as Escrituras realmente revelam sobre a mãe do rei Davi. Embora a mãe de Davi seja mencionada nas Escrituras, seu nome permanece oculto, ou seja, a Bíblia não fornece a identidade da mãe de Davi. No entanto, devido à falta de informações bíblicas sobre esse assunto e à interpretação equivocada de certos textos bíblicos, muitas pessoas têm uma percepção equivocada sobre a mãe de Davi. Uma ideia amplamente difundida refere-se à mãe de Davi como não sendo a esposa legítima de Jessé, pai de Davi, e sugere que Davi pode ter nascido de uma união ilícita entre Jessé e possivelmente uma mulher de má reputação. Outra teoria menos difundida afirma que a mãe de Davi teve um relacionamento extraconjugal, o que, segundo essa suposição, lançaria dúvidas sobre a legitimidade de Davi como filho de Jessé. Essa teoria contradiz todas as profecias bíblicas que estabelecem Jesus Cristo como descendente de Jessé, por meio de Davi. Devido a essas teorias, algumas pessoas concluem que Davi foi uma criança ilegítima, possivelmente resultado de um relacionamento ilícito entre seu pai ou mãe. Além disso, sugerem que Davi foi desprezado por seus irmãos mais velhos, supostamente devido à sua origem fora do casamento. No entanto, tal interpretação carece de uma base sólida. Essa interpretação errônea muitas vezes decorre de uma leitura equivocada do Salmo 51. Neste salmo, Davi afirma claramente: "Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe." Com base nesse trecho, algumas pessoas acreditam que Davi foi concebido em um relacionamento ilícito. No entanto, será que é isso que o texto realmente está transmitindo? A mãe de Davi era de fato adúltera? Na realidade, no Salmo 51, o rei Davi não está se referindo à natureza do relacionamento entre seus pais, mas sim ao seu próprio pecado de adultério, quando se envolveu com Batseba e posteriormente planejou a morte de seu marido Urias. O Salmo 51 é uma oração de confissão, arrependimento e contrição por parte do rei de Israel por seu pecado diante do Senhor. Portanto, quando Davi menciona, no verso 5, ter sido formado em iniquidade e concebido em pecado por sua mãe, ele está refletindo sobre a depravação inerente à natureza humana, reconhecendo que os seres humanos pecam não porque aprendem a pecar ao longo de suas vidas, mas porque nascem com uma natureza caída. Portanto, o Salmo 51 não se relaciona especificamente com a mãe de Davi. Uma teoria amplamente difundida sobre a mãe de Davi sugere que ela pode não ter sido a primeira esposa de Jessé. Algumas pessoas afirmam que a mãe de Davi se casou com Jessé após ficar viúva de um homem chamado Naás. Os que sustentam essa visão acreditam que Zeruia e Abigail eram meio-irmãs de Davi pelo lado materno, enquanto os outros filhos de Jessé seriam seus meio-irmãos pelo lado paterno. Abigail, irmã de Davi, é mencionada no segundo livro de Samuel, capítulo 17, verso 25, como filha de Naás. No entanto, outras interpretações sugerem que Naás era na verdade o nome da mãe de Abigail, e possivelmente também da mãe de Davi. Não há evidências concretas a esse respeito, e nem mesmo sabemos se Naás era o nome de uma mulher ou de um homem. Vale ressaltar que muitos estudiosos bíblicos acreditam que Naás era simplesmente outro nome para Jessé. Então, o que realmente sabemos sobre a mãe de Davi? As únicas informações concretas que temos sobre ela são as fornecidas pelas Escrituras. Embora seu nome não seja revelado no texto bíblico, há um verso que menciona diretamente a mãe de Davi no primeiro livro de Samuel, capítulo 22, verso 3. Lemos que o pai e a mãe de Davi encontraram refúgio em Moabe quando Davi teve que fugir da perseguição de Saul, o rei de Israel. Além disso, alguns comentaristas usam um dos salmos de Davi como indicação de que sua mãe era uma mulher temente a Deus. Isso ocorre porque, em um salmo, Davi ora a Deus dizendo: "Volta-te para mim e tem misericórdia de mim. Dá a tua força ao teu servo e salva ao filho da tua serva." No entanto, é mais provável que a designação filho da tua serva seja uma maneira que Davi usava para se referir a si mesmo como um servo dedicado do Senhor, já que nos tempos antigos,
crianças nascidas de servos muitas vezes eram consideradas especialmente leais, pois cresciam e eram criadas nas casas de seus senhores. Quanto à tradição judaica encontrada no Talmud babilônico, a mãe de Davi é identificada pelo nome Nitzivet. De acordo com essa tradição, a mãe de Davi era uma mulher virtuosa oficialmente casada com Jessé e mãe de seus filhos. No entanto, é importante observar que esse nome não é mencionado em lugar algum no texto bíblico. O Talmud é uma coleção de tratados consistindo principalmente de comentários sobre as escrituras hebraicas. Embora tenha grande autoridade para os judeus, nunca pode ser equiparado à própria Bíblia. Portanto, a postura mais apropriada é reconhecer que não temos informações concretas sobre a mãe de Davi além do que é mencionado na Bíblia. Ou seja, que ela buscou refúgio entre os moabitas quando seu filho Davi se tornou um fugitivo da perseguição de Saul, o rei de Israel. É certo que, na Bíblia, Davi é sempre reconhecido como o filho legítimo de Jessé, como evidenciado, por exemplo, no primeiro livro de Crônicas, capítulo 2, versículos 13 a 16. Portanto, a teoria de que Davi era uma criança ilegítima não tem uma base sólida. Se você gostou deste vídeo, por favor, curta e deixe um comentário. Além disso, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. Que Deus o abençoe.